Rapaz, fiquei umas 2, 3 semanas gravando vídeo só de ação e o pessoal ficou doido. Grava vídeo de fundo imobiliário, grava vídeo de fundo imobiliário, grava vídeo de fundo imobiliário. Calma, galera, calma. Sempre quando tiver alguma coisa interessante dentro dos fundos imobiliários, vou trazer a vocês. E hoje a gente vai estudar sobre um fundo imobiliário que tá chamando a atenção. Quero que você me acompanhe aqui porque eu vou te ensinar várias coisas novas dentro de um relatório de um fundo imobiliário de papel. Antes de eu falar qual é o fundo que a gente vai analisar hoje, deixe aqui nos comentários qual o fundo de papel que você gostaria que a gente estudasse também. Quero ver aí o fundo imobiliário que mais se repetir, eu trago um vídeo aqui também. Dito isso, estou aqui na Ward e entre os fundos de papéis puros, aqueles com exposição em CRI, não é FIAGRO, nem FIINFRA, o fundo imobiliário que está mais bem ranqueado aqui no Método 2 em 1 é o REC R11, meu amigo. E para ser bem ranqueado no Método 2 em 1, a gente passa alguns filtros, algumas modelagens. E aí, este rank aqui que você consegue ver qual é o primeiro lugar, o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não quer dizer que você tem que vir aqui e comprar o REC R11, ou o ICRI 11, ou o RZAC, ou o MCRI aqui. Não, a verdade é que quando você tem um ranking, fica mais fácil para você direcionar os seus estudos. Então, ao invés de estudar 10 fundos imobiliários para decidir qual que é o melhor, você vai começar em ordem, para aqueles que estão teoricamente mais descontados e pagando mais. Então, teoricamente, aqui a gente começaria pelo REC R11. Se eu tirasse aqui o filtro do Método 2 em 1, colocasse tudo, pode ver que aparecia alguns outros fundos imobiliários aqui, o Habitat, o VC Júnior aqui, né? O Vigipio, o SNCI, e aí tem um REC R11 só aqui. Então, vou colocar aqui de novo o Método 2 em 1 e pronto. Então, vamos dar uma estudada aqui, vamos olhar ele tintim por tintim pra gente entender o que tá acontecendo, se ele realmente tá aqui no ranking 1 do Método 2 em 1, se ele realmente é bom ou não, beleza? Então vamos aqui pra análise avançada. A análise avançada que a gente consegue ver que ele tá com um preço de R$ 75, dividend yield de 15,57. Cara, quando tem dividend yield alto assim, você tem que ficar com medo, tá? Tem que ficar com medo. Você já tem que olhar as informações que são distribuídas publicamente pra você de maneira mais crítica. Fala assim, pô, esse fundo tá me pagando 15, não sei se você entende, mas é 15,15% isento de imposto de renda. É como se você encontrasse algo que rendesse 17, 18, 19% cobrando imposto de renda. No caso, como os fundos imobiliários são isentos na distribuição de dividendos, é muita coisa, cara. Tá descontado ainda, 15% de desconto. Tem uma liquidez diária muito boa para fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário a gente exige de 500 a 1 milhão, 2,5 milhão, tá top demais. É a liquidez diária, todo dia negocia esse valor. Você consegue perceber, eu cliquei aqui desde o início do ano até agora, se a gente pega o topo dele aqui, que bateu R$ 86 e traz pro dia de hoje, tivemos uma queda aí de 12,15%, lá do mês 7 até o mês 11. Então, nesses últimos 4 meses, ele caiu 12%. Será que é uma oportunidade isso aqui? Ou será que é porque ele ficou ruim mesmo e aí o pessoal tá vendendo porque ele tá ruim? Essa é a resposta que você tem que chegar quando você vai analisar um fundo. Essa é a resposta que você tem que chegar, beleza? E olha que doideira, né? No ano, ele rendeu aí 2,36. Se a gente clica para ajustar a cotação, ou seja, colocar os dividendos juntos, olha aí, 13,90. Aí já é outra história, né? Aí agora o rendimento já ficou ok. Quando a gente olha pro portfólio do fundo, ele tem um pouquinho de dinheiro aqui em imóveis e meio estranho, né? Porque um fundo de papel tem imóvel, a gente vai falar sobre isso. Tem um pouquinho em FII, fundo de investimento imobiliário, tem um pouco aqui em caixa. O resto é tudo CRI. Outra coisa importante de analisar é o histórico de PFP desse fundo e o histórico do valor patrimonial dele também. Então você consegue perceber aqui que em 2020 ele estava sendo negociado a 1,17 vezes. 1,17 vezes, estava pagando 10% de yield. Em 2021, 1,05. Em 22, 92, 23, 91 e 24. Perceba que ele começou a cair de 24 para 25, né? 23, 24, 25 ele começou a queda aqui dele. E ainda não se recuperou. Consegue perceber aqui que ele tá pagando aí seus 14, 15% de yield agora, porque deu a desvalorizada. Então, o que subiu o yield do REC R não é que ele tá entregando mais rendimento, não. Não é isso que ele tá entregando. É porque a cota ficou mais barata. Então, se uma cota de R$ 100 paga R$ 10, vou até desenhar isso aqui na tela preta pra você nunca mais cair nessa armadilha, tá? Olha só, se uma cota de R$ 100 paga R$ 10 no ano, qual que é o dividendo yield aqui? 10%, né? 10 dividido por 100, dividendo yield de 10%. O fundo não aumentou os pagamentos, tá continuando pagando R$ 10. Por que o yield poderia aumentar de 10% para 15%? Como que poderia isso? Isso só poderia acontecer se a cota tivesse custando aí R$ 66. Que aí com a cota de R$ 66 pagando 10%, daria ali um yield de 15, tá? É que a cota caiu. A única diferença daqui para cá foi que a cota caiu. O rendimento continua o mesmo. Então, aqui no caso do REC R, subiu o pagamento por conta de queda de cota. Beleza, Léo, entendi por que subiu o rendimento. Não tá aumentando assim os pagamentos de proventos, tanto não. Não. Se caiu a cota,
algum BO tem. Alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu? E aí a gente vai ler o relatório justamente para identificar isso. Se isso que aconteceu faz sentido ele descontar tanto ou se não. Aqui a gente consegue ver os proventos. Ó, lá em 2018 foi R$11 distribuídos, 8,78. Em 2020, ó, lembra 2020 ele estava cotado a 1,17 vezes e pagou 11,18. Hoje ele está cotado a 0,85 vezes e pagou aí 2025, tá levando em consideração só os 10 meses de 2025, 10,87. No ano passado ele estava cotado a 0,83, pagou 10,60. Será que faz sentido isso aqui? Será que isso aqui faz sentido? Perceba que o yield daqui para cá, apesar de aqui estar distribuindo menos, o yield está maior de 14%, enquanto aqui dá 10% justamente por causa do valor da cota. Olha o valor da cota ali, ó, R$111. Esse mesmo REC-R que você tá vendo ele agora 75, ele custava R$111 lá em 2020. Agora ele tá custando aí R$74. Por isso que o yield aumentou, entende? Mesmo a distribuição sendo menor. Não se engane só com o yield, pelo amor de Deus. Quando a gente pega aqui a comparação do REC-R, isso aqui eu sempre não gosto de fazer esse tipo de comparação, né? Os alunos da mentoria sabem o porquê, vocês provavelmente se acompanham aí o canal há mais tempo, você também sabe por quê. Esse tipo de comparação aqui é a comparação do investidor, eu ia usar a palavra burro, mas burro é muito forte. É a comparação do investidor leigo, porque você não investe assim como esses gráficos. Você não faz aportes o tempo todo assim, né? Você não tá aplicando DCA em todos os índices, você não tá aplicando DCA em todos os investimentos que você faz esse tipo de comparação. Isso aqui é só para você ver o que tá acontecendo, se no histórico ele venceu o IPCA ou não, se no histórico ele venceu o IFIX não, mas mesmo você que é inteligente, você que tem bom senso, se você pega um fundo que está perdendo pro IFIX hoje, por exemplo, ou tá perdendo pro CDI hoje, ou tá perdendo pro IBOV hoje, pega um fundo ou qualquer outro tipo de ativo, pega uma ação que tá perdendo pro IBOV, uma ação que tá perdendo para qualquer coisa, tá? Pro Divo 11, por exemplo, você, investidor de bom senso, consegue pegar essa ação que está perdendo pro IFIX e se você fizer aportes oportunos nela, de maneira inteligente, lendo o relatório, identificando se tá bom ou não, você mesmo com o desempenho histórico menor do que o IFIX, o seu rendimento pode ser maior do que o do IFIX, usando o mesmo ativo. Ou seja, esse tipo de comparação aqui me dói ver os caras montando toda uma análise dissertativa aqui e usa como base um gráfico, né? É triste. Então aqui no cantinho superior você tem a parte de relatórios. E aí você vai ser encaminhado para essa página onde tem todos os relatórios aqui, ó, assim, tudo bem organizadinho. Então quero ver o relatório gerencial e fato relevante. Olha só, dos fatos relevantes, o REC-R é bem parado, né? Ó, 2023 soltou um fato relevante, esclarecimento de consulta no 2023, outros comunicados no mês 11 e agora no mês 11 de novo. Então isso aqui inclusive foi uma reapresentação, né? O que é esse negócio de reapresentação espontânea? Soltou um relatório e aí depois deu uma corrigida no relatório. Então reapresentou o relatório. Então a gente vai abrir esse comunicado pra gente entender o que é e vamos abrir o relatório gerencial do último mês, tá? Então tá aqui o comunicado e tá aqui o relatório. Vamos ler o comunicado primeiro, depois a gente vai pro relatório, porque o comunicado ele é menorzinho, a gente consegue ler mais rápido. Isso aqui inclusive causou dúvida em algumas pessoas. Olha só, comunicado ao mercado. Eu sempre ensinei para vocês que vocês podem pular o primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo aqui, as primeiras coisas é só, o fundo tal, de tarará, tarará. Aí você começa sempre a ler em vem comunicar. Então vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que cederá, vai dar então de graça, né? Ceder é dar de graça. Aos cotistas do fundo, o direito de preferência da subscrição de segunda emissão de cotas do REC Master, fundo de CRIs, cotas amortizáveis e investimentos imobiliários. Ou seja, REC Master não é a mesma coisa do REC-R, tá? O REC-R é REC recebíveis imobiliários. Não tem nada a ver com o REC Master, é outra coisa. Ó, no âmbito da segunda emissão do REC Master, a REC é a gestora, tá? Não é nenhum fundo. Na qualidade única cotista do REC Master, então preste atenção. E aí depois eu vou pro quadro preto para poder te explicar. Principalmente você que tem REC-R aí, que não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, na segunda emissão do REC Master, onde a REC, que é a gestora, é a única cotista e detentora exclusiva do direito de preferência, decorrente da referida emissão, deliberou por cessão gratuita, ou seja, deu de graça, o seu direito de preferência a todos os titulares de cotas de determinados fundos de investimento de sua gestão ou sob sua consultoria. Assim, cada cotista do fundo receberá, tá falando agora dos cotistas do REC-R, receberá uma quantidade de direito de preferência e um fator de proporção equivalente a 0,5. Cada cota que você tem, você ganha meio direito de preferência. Tem duas cotas, ganha uma cota de preferência. Para fins de exemplo, se o cotista tiver 10 cotas do fundo, poderá subscrever 5 cotas do REC Master. Os cotistas poderão verificar junto aos seus respectivos agentes de custódia que possuem direitos denominados REC 12. Ressalta-se que o referido ticker é relativo ao exercício de preferência da segunda emissão do REC Master, sendo o RMBS 11 o ticker da REC Master. Vou até entrar aqui na minha
minha corretora para eu te mostrar, já que eu tenho um REC-R, se eu recebi esse REC-R 12 aí ou não. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. BTLG 12, a gente pode falar inclusive da subscrição dele também. REC-R 12, tá vendo aqui, ó? E qual que é a dúvida da galera? Olha que doideira. Eu tenho aqui, no caso, 115 REC-R 11 e aí ganhei 57 REC-R 12. Só que olha que legal isso aqui, cara. É R$10 a subscrição. R$10. O que a galera tava falando? Pô, o REC-R custa 75. Eu consigo, pagando R$10, comprar o REC-R 11? Subscrever? Não. Isso aqui realmente virou uma confusãozinha. Por quê? O ticker de preferência saiu como REC-R 12. Mas se você subscrever esse ticker aqui, o que você vai comprar? Você vai comprar o RMBS 11. E faz sentido eu entrar nesse tipo de subscrição, Léo? Perceba, vamos pro quadro preto. A gestora é a REC, certo? É a REC. A REC tem vários fundos. Um deles é o REC-R. Agora ficou fácil, né? Por quê? R de recebíveis e REC da gestora. Tem um RECT também, ó. Tem um RECT, famoso RECT aí, né? Tenho agora o RBMS também. Vou até apagar o RECT aqui, pra gente usar só os dois envolvidos aqui, tá? Por enquanto. O que aconteceu? Quem que é cotista aqui do REC-R? O cotista do REC-R são as pessoas físicas. Somos nós aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Somos nós. E a REC é a só administradora. Aqui, quem é o cotista do RBMS? Lá no próprio fato relevante, no outro comunicado, o RBMS, o único cotista é a própria REC. Então ele tá fazendo uma segunda emissão e quando faz emissão, você lembra que tem que dar direito de preferência, na verdade? Então, o direito de preferência vai para o dono. Por exemplo, o REC-R aqui, se ele fizer uma subscrição, a gente vai ganhar direito de preferência, certo? O RBMS fez segunda emissão. O dono vai ganhar direito de preferência. Quem que é o dono? REC, a gestora. Ou seja, ela ganhou os direitos. Ela ganhou os direitos. Só que ela falou assim, pô, eu não quero participar dessa emissão. Porque se ela quisesse, ela pegaria o direito e usaria os direitos ali e pronto. O RBMS seria dela, totalmente dela, inclusive ela participaria da emissão. Só que ela não quis, você percebeu que ela não quis participar da subscrição? Ela falou assim, não, eu vou pegar os meus direitos e vou dar de graça para os cotistas do REC-R, para os cotistas de todos os fundos geridos pela gestora. E aí, você vai subscrever um fundo que nem a gestora quer? Fica aí o pensamento para você refletir. Então foi essa confusãozinha aí que o pessoal teve, porque chegou na sua carteira como REC-R 12, né? Mas na verdade, se você subscrever no REC-R 12, você vai comprar isso aqui, ó, RBMS 11, tá? Não tem nada a ver com REC-R 12. Então vamos agora para o relatório do fundo. Relatório do fundo, normalmente eu gosto de chamar e sempre ensino para os alunos, que é como se você tivesse entrado em ligação com o gestor. O gestor tá te ligando e você tá com o telefone aqui no ouvido, ó, e ele tá te contando, ô Léo, resultado do mês, no fundo, ele distribuirá 0,80 centavos. Então, é uma conversa entre você e o gestor. O gestor está conversando contigo, tá? Vou passar aqui para os pontos importantes para poder não ficar muito longo esse vídeo, que já deu aí uns 20 minutos, né? Só para eu explicar essa parte. Então, é um fundo que tem uma rentabilidade alvo de MAB mais 1 e não tem taxa de performance. A taxa de administração dele é de 1,20, mas acho justo, afinal, a rentabilidade alvo é IMAB mais 1. Tem que ver se está batendo, né? 95% dos seus recursos estão alocados em 98 operações de CRIs. 98 operações de crise é muita coisa. Isso é bom, tá? Quando a gente tá falando de imóvel, fundo logístico, por exemplo, a gente prefere um imóvel ou 5 imóveis? 5, né? A gente prefere 5 imóveis ou 10 imóveis? Considerando que a qualidade dos imóveis aqui que eu tô levando em consideração para esse exemplo de didática sejam as mesmas. É óbvio que você vai preferir 10 imóveis. De 10 imóveis ou 30 imóveis, que você vai preferir? 30 imóveis. Por quê? Quanto mais diversificado for, menos risco você corre. Dentro dos fundos imobiliários é assim que funciona. E aí, ali dentro dessas operações aqui, é óbvio que dentro dessas 98 operações, tem umas que rende mais, umas que rende menos, umas que tem mais risco, outras que tem menos risco. Mas quando você é pulverizado, assim como o REC-R 11 é, você consegue fazer mais marcação ao mercado, você tem mais liberdade, porque você tem menos exposição ali, você tem mais títulos, ou seja, se tiver alguma inadimplência, você também sofre menos. Então, eu gosto, assim, desses fundos imobiliários de papéis que são bem pulverizados. E ele tem 5% em cotas de fundos de investimento imobiliário. Olha só o patrimônio líquido do fundo, cara. Patrimônio líquido do fundo. Patrimônio líquido do fundo quer dizer o quê, Léo? Quando você vê um patrimônio líquido do fundo caindo assim, ó, normalmente é ruim. Normalmente é ruim. Imagina só que eu comprei um prédio, tá? Comprei um prédio. E esse prédio aqui, ele vale 1 milhão. E eu não devo nada. Então, meu patrimônio líquido é igual a 1 milhão, beleza? E aí, no outro ano, esse prédio apresentou uma rachadura aqui, ó. Gostou do barulhinho da rachadura? Deixa o like aí então, se você gostou do barulhinho da rachadura. E agora, o prédio vale 800 mil. Perceba, o meu PL caiu. Ele diminuiu, o PL caiu. Por que caiu? Porque o prédio ficou pior. Se o patrimônio líquido tá caindo, alguma coisa está acontecendo. O que acontece para o patrimônio líquido de um fundo como o REC-R cair? A
A gente tem que ter mais informações do REC-R, né? Eu já conheço o fundo, mas não sei se você conhece. Precisa ter mais informações. Por que tá caindo? Aqui a gente consegue ver a alocação do fundo. Olha lá, ele tem 2,2 bi alocado em CRI, um pouquinho ali alocado em FI, um pouquinho em imóveis. Tem muita gente que fica pensando, pô, mas fundo tem imóvel, né? Um fundo de papel. Fundo de papel. Por que tem imóvel? Desconfie de um fundo que tem imóvel, sendo que ele é de papel. Calma. Neste caso aqui do REC-R, ele pegou esse imóvel como garantia. Garantia. Vamos supor que eu te empresto uma garrafinha d'água, tá? Te emprestei uma garrafinha d'água. Só que eu só vou te emprestar essa garrafinha d'água se você me entregar como garantia o seu carimbo, beleza? E aí você tem que me pagar R$1 por mês, todo mês, por essa garrafinha d'água. Senão, eu vou pegar o carimbo, beleza? E aí você ficou inadimplente, não me pagou. Pegou lá a garrafinha, pegou o dinheiro e não me paga mais. Eu vou fazer o quê? Vou acionar a garantia e vou pegar o carimbo. Agora o carimbo é meu. Eu sou um fundo de garrafinhas d'água. Sou um fundo de garrafinhas d'água. Então, teoricamente, eu não posso ter carimbos, porque eu sou um fundo de garrafinha d'água. Só que o carimbo é a garantia de uma das garrafinhas d'água que eu emprestei. Então agora eu tenho 4 garrafinhas e um carimbo. Mas isso aqui não foi porque eu comprei, é porque eu acionei como garantia. É melhor eu ter esse carimbo do que não ter ele. Imagina se eu não tenho a garantia. Eu perdi uma garrafinha que eu emprestei e fiquei sem um carimbo. Então ali no imóvel, não é que ele gosta de imóveis não, tá? Inclusive nem acho que deveria estar ali no portfólio mais, porque ele poderia ter vendido já esse imóvel. Mas é melhor ter o imóvel do que não ter. Foram 78 milhões, né? Foi garantia de CRI, tá? Então por isso que veio pra cá. Então você consegue ver que 91% do portfólio é CRI, 4% é FI, 3% imóvel e 2% cotas de investimento com liquidez diária. Isso aqui é o famoso caixa do fundo. Todo fundo tem um pouquinho de caixa, né? De 1 a 5%. A gente chega aqui no portfólio do fundo, ó. Isso aqui são os CRIs. Olha que doideira, olha o tanto de CRI, cara. Você consegue baixar aqui, são 3 páginas de CRI, ó. E o que você tem que prestar atenção quando você tem muito CRI assim? Porque você não vai analisar CRI por CRI. Fundo de papel, quando tá pulverizado assim, pô, não tem como você analisar CRI por CRI. Imagina você analisar 98 CRIs pra ver se é confiável, se não é. Quando você tem muito assim, qual que é a dica que eu te dou aqui pra você estudar direitinho e estudar o que precisa? Você vai dar uma olhada aqui no percentual do ativo. Ó. Você vai olhar o quanto de dinheiro que cada um está emprestado. Então aqui, por exemplo, nesse São Benedito, que é o devedor aqui, ó, é 0% do portfólio quase. É tão pouquinho, mas tão pouquinho que não chega a bater 1%. Olha o valor emprestado, 1 milhão. É 1 milhão dos 2,2 bi que ele emprestou. Então foi lá e emprestou 1 milhão pro São Benedito. A uma taxa de CDI mais 3, por exemplo. Tá? E aí, aqui você vai descendo e vai olhando esses mais importantes. Ó, por exemplo, 1,8. Pô, aqui é o VCA 3. Aí já é melhor, ó, incorporação e tal, nota comercial. IPCA mais 10. Isso aqui é legal você olhar para ver o que tá acontecendo. Vou citar o exemplo aqui do portfólio, que é o devedor do REC-R com maior parte do portfólio, que é esse hotel Rosewood aqui, ó, Rosewood. Então ele emprestou para esse hotel, olha o tanto aqui, ó, 6,9 mais 2,8, ou seja, 9,7 do patrimônio do REC-R, dos 2,2 bi emprestados, 9,7% disso aqui está emprestado para quem? Hotel Rosewood, que é mais ou menos, vou colocar aqui como se fosse 10%, é mais ou menos 220 milhões. É exatamente aqui, tá? Aqui você vê, consegue ver, ó, 160 milhões mais 67 milhões, basicamente 220 milhões. E aí, esse aqui, por exemplo, eu estudaria. Quem que é esse Hotel Rosewood? Será que é legal? Será que não é? Tá com problema? Não tá? Eu estudaria. Inclusive, eu abri aqui pra vocês, ó, esse aqui é o Hotel Rosewood. Eu digitei no Google mesmo, tá? Ó, digitei lá no Google, Hotel Rosewood, entrei aqui no Hotel Rosewood, ó lá, Rosewood São Paulo, você consegue ver a carinha do hotel. E aí, vamos fazer uma pesquisinha aqui, ó. Vamos supor que eu quero passar dezembro lá, do dia 8 até o dia 10. Vamos verificar as tarifas aqui. Um adulto não, né? Minha princesa tem que ir. Deixa eu colocar aqui 2 adultos. Deixa eu colocar aqui, ó, 2 adultos. Vamos ver quanto que fica. Ó lá, tarifa média por noite. Isso aqui no Classic King, 2.800. Deluxe King, 3.000. Premier King, olha isso aqui. Olha o preço desse trem aqui. Ó, Matarazzo Suite, uma cama king size, 2 óbitos, pedi 1.000 pés quadrados, 11 mil reais, hein? 11 mil reais. Isso aqui é a tarifa média por noite. Por noite. Então é um hotel realmente absurdo aí, né? Tá louco. A pessoa você pagar 25 mil reais à noite pra passar no hotel lá em São Paulo? Mas eu não pago nunca, não cheguei nesse nível ainda não. 25 mil reais, vou investir aqui num fundo imobiliário que vocês vão ver agora, hein? Então fica essa dica de estudo aí pra vocês, sempre olhar o que tem o portfólio mais cedente. Ah, se tem 5 CRIs que tá com 10% do patrimônio, aí é ruim, né? Porque imagina, dos 98, 5 CRI é 50% do portfólio, aí é quase um SP500. SP500, 500 empresas, só que 7 empresas fazem 70% do resultado da SP500. É muito concentrado, né? Aí é ruim. Tem 51% de LTV, isso aqui é um bom LTV, tá? Não vou ter como eu te explicar o que é LTV agora, mas é algo muito importante dentro dos fundos de papel. Um duration de 3,9 também ok. E aqui tem os 2,2 bi emprestados, né? Que é 90%, 91% do portfólio. Esses são os CRIs que ele tem, ó, ARI, EMET, SNCI, VRTM.
Depois, se quiser dar uma estudadinha, mas é pouca coisa, né? 2% do portfólio. Distribuição dos CRIs por indexador. Ele vai lá emprestar as garrafinhas d'água, né? Empresta as garrafinhas d'água. Ele tem que indexar isso aqui a alguma taxa. Ou é CDI ou é IPCA. As aulas do método 2 em 1 aí sobre fundos de papel são absurdas, né? São 120 aulas dentro do método 2 em 1 só pra te ensinar a investir em fundo imobiliário. Tem gente que acha que é muito simples, e é até bem simples, tá? Entre ações, todos os outros ativos, tirando os ETFs, os fundos imobiliários são os mais fáceis de aprender. Mas precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, né? O indexador aqui escolhido então para o REC-R é IPCA. Você consegue ver que 27% é IPCA e mais 59% é IPCA. Aqui tem uma diferencinha, porque quando tem variação negativa, esses 27% não sofrem a variação negativa. Porque o IPCA, ele oscila, né? Por exemplo, você entra aí no Banco Central agora, Banco Central. Você consegue entrar aqui e ver as variações do IPCA. O IBGE solta isso aqui todo mês, metade do mês, lá pro dia 15, dia 20, solta o quanto que foi o IPCA do mês anterior. Então agora a gente tá fechando aí, nos últimos 12 meses, 4,68. Você consegue perceber aqui que foi menor, né? E aí isso impacta aqui no rendimento do REC. Afinal, ele tá indexado a IPCA mais, vamos supor que, ó, tá IPCA mais 10. Se o IPCA cai, vai render menos. Se o IPCA sobe, vai render mais, certo? E aqui a variação negativa é, por exemplo, se o IPCA for menos 1%, então dá 9% aqui, por exemplo, tá? Tem que fazer soma por fator, mas só para te mostrar. Esse aqui, por exemplo, ó, esse 59% aqui do portfólio pode sofrer a variação negativa do IPCA. 27% aqui, mesmo que o IPCA seja negativo, aí a gente não conta ele. Se for negativo, não conta, vai ficar 10% mesmo. Só essa diferencinha, nada que seja muito gritante aqui pro Brasil, porque a gente normalmente não tem deflação, né? Não tem 11% da carteira indexada a CDI, taxa referencial, um pouquinho de GPM ali, que não faz tanta diferença. A gente vê aqui a taxa de juros média de aquisição, foi aquele que comprou mesmo, IPCA mais 8,79, é um high grade mesmo, né? High grade, ou seja, taxa segura, né? Taxa segura, 8,79. Se a gente for calcular pelo spread, também é uma coisa que não dá para eu te ensinar aqui no vídeo, mas se a gente for calcular pelo spread dos títulos do Tesouro Direto, ele se classifica como um high grade. Tem 3 níveis de risco nos fundos de papéis: high grade, middle risk e high yield. High yield, toma muito cuidado, é o que aconteceu com HCTR, o que aconteceu com VSLH, o que aconteceu com Iridium aí, o que aconteceu com muitos outros. Middle grade são aqueles que dá para você colocar como pimentinha na sua carteira, e high grade são aqueles que teoricamente você vai preferir, afinal não faz tanto sentido assim você se expor em risco em fundo de papéis. Melhor você se expor em risco em fundos de tijolos. Aí isso é uma conversa para um outro vídeo, né? Aqui a distribuição pelo segmento do devedor, 69% é corporativo, e esse novo relatório do REC ficou muito bom de ler para quem não sabe. Por quê? Porque ele traz tudo, ó, glossário de tudo. O que é o risco pulverizado? O que é o risco corporativo? O risco corporativo é aqueles atrelados a empresas mesmo, então é dívida corporativa, e pulverizado é um tipo de dívida onde, por exemplo, vamos supor que eu empresto pro André o dinheiro e o André empresta para 100 pessoas. Ele pulverizou, né? Então, ou eu pego eu mesmo R$100 e pulverizo entre pessoas físicas mesmo, pessoas jurídicas, mas eu empresto para um monte de gente. Então, pulverizado tem um pouquinho mais de risco, corporativo é um pouquinho mais seguro. Nada que também seja muito preocupante, não. Os pulverizados, eles também têm a sua segurança, afinal, eles são pulverizados justamente para isso, né? Reduzir o risco exposto daquele tipo de setor. Aqui mostra os setores, os segmentos do devedor, então incorporação, loteamento, hotel, investimento imobiliário, pessoa física, varejo, utilities, logística e multipropriedade. E aqui a gente chega na tão sonhada DRE. E agora a gente vai casar esse conhecimento aqui da DRE, que é a parte mais importante do relatório, né? A gente vai casar essa parte com aquela dúvida que a gente deixou lá em cima, pra gente fechar com chave de ouro o seu conhecimento sobre patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido desse mês, ó, fechou em 2,3, tá caindo. Aqui em outubro de 2024 era quase 2,5, tá vendo? Se a gente olha lá na Word, olha só, aqui a gente consegue ver com mais profundidade aqui, consegue ver que o patrimônio líquido, o VP por cota, em 2020 era 94, subiu pra 95, que é o normal, você vê subir, né? 95, lá em 2023, 96, e caiu pra 89, 88. Então você vê que caiu o dinheiro, né? Caiu. O VP por cota foi diminuindo aí, ó. Inclusive, se a gente olha lá em 2017, um pouquinho mais para trás, estava 95, subiu para 97, enfim, e veio caindo. O que gerou essa queda? A gente vai juntar essa pergunta e vamos ler a DRE que você provavelmente vai saber o que está acontecendo. Se não souber, eu te explico. O que é essa danada da DRE? DRE chama demonstração de resultados do exercício. A gente tem um exercício, que no caso dos fundos imobiliários são mensais, e aí a demonstração de resultado é para eu ver o que aconteceu nesse exercício. Todo mês fecha, você tem um resultado do seu salário, você tem
tem suas contas para pagar e você tem o que sobra para você investir, ou que já deveria ter investido. Quando você planilha isso, você tem uma DRE. É isso. Isso aqui é planilha de resultados, beleza? Então a gente tem aqui, ó, outubro de 2025. Vamos olhar aqui, outubro de 2025. Tem algumas características que são próprias do REC-R aqui, você vai perceber. O que ele teve aqui de receita com CRI e FI? Olha lá, 24 milhões. Juros e os rendimentos dos FIs que ele tem na carteira. É isso. Então ele teve 24 milhões e aí ele fez mais dinheirinho, ó. Ele fez dinheirinho com marcação a mercado. Aí começou complicado. Não sei nem o que é marcação a mercado. Vou deixar um vídeo aqui pra você aprender o que é marcação a mercado. Esse vídeo aqui que tá gratuito no YouTube, tá te ensinando tudo que você precisa saber sobre marcação de mercado. Você só não sabe se você for preguiçoso. Clica aí e vai lá assistir, beleza? E pode deixar dúvida nos comentários se não tiver entendido, mas eu tenho certeza que você vai entender. Teve receita aqui de outros ativos, provavelmente do imóvel que ele tem, né? E teve aqui despesas com operações compromissadas. Além disso, despesas operacionais. O que é as despesas operacionais? Pagamento da taxa de administração, pagamento da taxa de gestão, pagamento para poder gerir o fundo mesmo, né? Ou o operacional mesmo do fundo. Então aqui você consegue ver que, teoricamente, o regime de competência foi 24, mais 8, mais 300, menos 500, menos 2,8. Ou seja, ficou 29 milhões de reais. Isso foi o regime competência. O que é o regime competência? Você que é empresário, você vai entender muito melhor isso do que quem não é empresário. Dentro das empresas, a gente tem dois tipos de regime, o de competência e o de caixa. O de competência é o quê? Ó, vamos supor que eu sou um empresário e vou te vender aqui a SafePol X1, uma hard wallet aqui para você guardar seus Bitcoin, beleza? Principalmente agora que tá caindo, né? Não sei se você tá comprando. Só que eu vendo para você parcelado. E aí eu emito a nota de 300 reais. Vamos supor que a carteira custa 300 reais. Só que você vai me pagar 30 reais por mês. O que vai cair no meu caixa é 30 reais esse mês, 30 reais mês que vem, 30 reais no outro mês, 30. Então aqui no regime caixa vai ser 30. Só que o regime competência é na emissão da nota. Ou seja, no regime competência caiu 300, mas no regime caixa caiu só 30. Mesma coisa aqui, ó. Regime competência foi tudo que eu fiz. Só que essa marcação ao mercado ele vai receber depois. Por isso que ficou 24 menos 2,8 menos 495 mais 356 ficou 21. Esse é o que caiu no caixa. No mês de outubro, o que caiu no caixa foi 21 milhões. Mas o que foi contabilizado que vai cair ainda é 29 milhões. Então percebo que tem uma diferencinha aqui. E é muito legal aqui que o REC-R traga isso aqui, porque a gente consegue ver realmente a diferença de competência e caixa. Deu uma piscadinha ali na luz, meu amigo. Não sei se você escutou o apito aí. Deixa esse like nesse vídeo, porque se essa energia cair aqui, meu amigo... E aí... Olha uma característica que eu grifei aqui pra você, que é própria do REC-R. Isso aqui é próprio do REC-R, tá? Uma característica do REC-R que você não pode entrar no REC-R, investir no REC-R ou deixar o seu dinheiro no REC-R se você não conhecer isso aqui. Você precisa saber disso aqui. Olha só, você consegue ver aqui que ele faz o regime caixa, ó, 25 milhões 422 mil, e olha o valor distribuído, 25 milhões 421 mil. Depois, no dezembro, foi 27 milhões. Olha aqui o distribuído, 27 milhões. Olha aqui, 27 milhões, 27 milhões. 25 milhões, 25 milhões. 30 milhões, 30 milhões. Ué, Léo, quer dizer que tudo que ele faz no regime caixa, ele distribui praticamente 100% de distribuição de lucro? Exato, 100% de distribuição de lucro. 100%. E aí, por que que isso é ruim? Eu não acho ruim, tá? Eu não acho ruim. Mas por que que isso pode parecer ruim para algumas pessoas? Porque o valor distribuído varia muito, ó. Lá em novembro foi 96 centavos no mês de dividendo. No outro mês foi R$1,03, R$1,02, 94, 1,15, 1,36. Ó, lá em abril ele fez 35 milhões de lucro caixa. E distribuiu quando? Distribuiu 20 para continuar estável? Não, distribuiu 35. Olha só o que que ele fez aqui que ele ganhou dinheiro demais, ó. Receita com CRI foi muito e ele ainda fez 24 milhões com marcação de mercado. Então ele fez muito, ó o regime de competência aqui, quase 60 milhões. E aí gerou aqui um caixa muito grande e ele distribuiu tudo. Você consegue perceber, por exemplo, aqui em agosto, que ele fez um lucro caixa, um regime caixa de 20 milhões. E ele distribuiu só 20 milhões. Por isso que caiu o rendimento para 0,78 centavos. E agora ele fez 19 milhões e caiu para 74 centavos. Então percebo que ao mesmo tempo que ele está distribuindo lá 1,30, ele está distribuindo 0,74. É um fundo de pagamento estável? Olha agora em outubro, 21 milhões, distribuiu 21, 0,80. É um fundo de pagamento estável? Não é um fundo de pagamento estável. Ele distribui 100% do regime caixa. Porque se ele fosse preocupar com pagamento estável, o que que ele poderia fazer? Ele poderia pegar aqui, ó, o acumulado dos últimos 12 meses. Olha só o que que ele poderia fazer. Técnica simples. Muitos fundos fazem. Pega dos últimos 12 meses, que foi 312 milhões, divide por 12, ele deveria distribuir, na média, 26, vou colocar aqui até 24 milhões. Então ele pegaria aqui, ó, vamos pegar um mês que ele distribuiu perto de 24, tá aqui, ó, 25 milhões. Para ele ficar estável, ele poderia pagar 95 centavos todos os meses, e aí, nesses meses que ele tem mais resultado, ele guarda. Então aqui, ó, ele, ao invés de pagar 96, ele guardaria 1 centavo na reserva. Aqui, ao invés de ele pagar 1,3, ele guardaria lá 8 centavos na reserva. Vai guardando. Aqui, ó,
ao invés de pagar 1,2, guardaria 7 centavos. Aqui, ó, faltou 1 centavo, aí ele usa 1 centavo da reserva. Aqui ele guardaria 20 centavos. Aqui ele guardaria 50 centavos, 40 centavos, né? E aí depois ele ia distribuindo. Porque, por exemplo, aqui nesse momento aqui, quando faltou 20 centavos, porque o resultado do mês foi ruim, apesar do competência ter sido muito bom, do mês foi ruim, o caixa foi ruim, porque a marcação de mercado aqui vai cair só no outro mês, ele poderia pagar 0,95 centavos. E aí eu te pergunto, o que você prefere? O fundo pagando 95 centavos todos os meses ou ele te pagando tudo que ele tem de caixa? E ele fica trabalhando para fazer marcação ao mercado, vai ter mês que ele consegue, vai ter mês que não, e aí ele fica te pagando lá 100% do que gerar. Depende muito do que você prefere, entende? Na minha opinião, isso aqui é uma estratégia muito boa, porque eu deixo o gestor livre para fazer marcação de mercado, é justamente isso que eu quero que ele faça, o fundo de papel, é justamente isso que eu quero que ele faça, e aí ele me distribui o que ele quiser. Se ele quiser me distribuir 100%, beleza. Se ele quer distribuir estável, beleza. Mas o resultado, independente se está sendo distribuído ou não, ele é do cotista, 95% do lucro é do cotista. Então eu não me importo com essa variação de dividendos aqui no caso do REC-R não. O que eu me importo aqui é para saber se ele está fazendo marcação de mercado boa ou não. Você consegue ver aqui que no acumulado de 12 meses, a marcação de mercado foi negativa. E agora a gente entende então aquele gráfico do patrimônio. O patrimônio líquido está caindo por quê? Porque a marcação de mercado está negativa. Então aqui não é porque está acontecendo alguma coisa ruim no fundo não. É porque a marcação de mercado está negativa. O que aconteceu de 2024 e 2025 para cá? O que aconteceu? Taxa futura subiu de 7, 8, tava lá na casa dos 10, né? Quando a taxa Selic tava 12, a taxa futura tava 10, subiu para 15%. Aí a marcação de mercado. Assiste o vídeo lá de marcação de mercado que você vai entender. Quando o fundo imobiliário tem títulos IPCAs dentro da sua carteira, você que tem aí IPCA mais 2050, o Renda mais 2065, você que tem esses títulos dentro da sua carteira, se a taxa sobe, você vai sofrer marcação de mercado. E o seu patrimônio líquido vai cair. Mas se você não vender isso, você consegue reverter esse patrimônio líquido. Então, basicamente, esse patrimônio líquido aqui está caindo por conta das altas taxas de juros futuras. E se reverterá. Se o fundo não ficar vendendo e sofrendo marcação de mercado negativa, e ele pode até fazer isso, se ele quiser vender agora, para atrelar um CRI que está com a taxa muito mais alta, justamente para ganhar com marcação de mercado depois. Mas isso aqui era inevitável. Todos os fundos atrelados a IPCA+, teve queda de patrimônio líquido nesse momento, 2024, 2025. É inevitável, não tem como. É como se, por exemplo, você tivesse comprado o Renda Mais, a IPCA mais 6, ele subiu para IPCA mais 8. Não é porque o Renda Mais é ruim, não é porque a taxa subiu. IPCA mais 6 já era uma boa escolha. Inclusive, naquele momento, era uma ótima escolha. Só que subiu para IPCA mais 8. Não tem o que você fazer, o patrimônio líquido vai cair. Aí o que você tem que fazer? Comprar mais IPCA mais 8 agora, se você acha que é bom. Você compra mais, diminui um pouquinho e você vai sofrer marcação de mercado positivo quando a taxa cair. Então, esses fundos de IPCA+, atrelados a IPCA+, se você tá vendo fundo IPCA+, descontado, é o normal. O que não é normal é o fundo de IPCA+, com PVP de 1. Aí não é tão normal, não. Por quê? Porque tá sofrendo marcação de mercado negativa. E esses fundos, carregando esses títulos de IPCA+, presenciarem a queda da taxa Selic, o que vai acontecer com o patrimônio líquido do fundo? Vai subir. Mostrei pra vocês dentro da carteira o IPCA mais 2065. Eu comprei ele a 7,12. Subiu pra 7,3, eu fiquei negativo. Agora caiu pra 6,8, todo positivo. Então, ó, não foi nem o rendimento do título, foi só a marcação de mercado. Mesma coisa vai acontecer aqui dentro dos títulos desses fundos, beleza? O bom é que a duration é mais curta, então a marcação de mercado é bem menor, né? É bem menor. Mas é isso que explica essa queda do patrimônio líquido. Não é nada assim, meu Deus do céu, o fundo tá se desvaindo, né? Não. Isso é o normal, vai acontecer com todos os fundos de IPCA+, beleza? Aqui ele mostra as rentabilidades, isso aqui a gente não olha, né? Que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, a liquidez do fundo, quanto está cotado, e aqui a tabela de sensibilidade. A tabela de sensibilidade é muito importante você olhar. Que se você pagar aqui, ó, a cota patrimonial hoje do fundo, quanto que vale mesmo? Se o fundo fosse vender tudo, todos os IPCA+ que ele tem, sofrendo marcação de mercado negativa. Porque aqui ele sofreu a marcação de mercado, ó, você consegue perceber aqui que o patrimônio dele era R$ 96 por cota. Aí ele sofreu marcação de mercado, tá negativo agora, né? Patrimônio líquido caiu. Então, o patrimônio líquido caiu aí lá de 2,5 bi para 2,3, 2,3. Consegue perceber que o valor patrimonial por cota caiu também, porque o valor patrimonial por cota nada mais é do que o valor patrimonial dividido pela quantidade de cotas. Você vê quanto que cada cota tem de valor patrimonial. Consegue ver que veio diminuindo esse valor patrimonial, né? Então, aqui a tabela de sensibilidade é, considerando o valor patrimonial hoje, que é de 89,77, se você comprasse o REC-R a valor patrimonial, ou seja, se você hoje comprasse o REC-R com PVP de 1, você receberia IPCA mais 8,78, o que já compensaria comparando com o Tesouro Direto. A gente calcula o spread, ia dar 2, 3% de spread, porque é isento de imposto de renda, né? Só que a cota caiu. E aqui, ó,
No mês passado, a cota de fechamento estava 77,40. Você renderia aí IPCA mais 10,92. Agora tá 75. Com certeza já tá IPCA mais 11. Então hoje, quando você compra REC R11, você tá rendendo IPCA mais 11. Mesmo correndo o risco de IPCA mais 8, que é o quanto que é a taxa de aquisição. Você tá correndo o risco de IPCA mais 8, só que você tá recebendo IPCA mais 11. Será que é um bom negócio? Dito isso, a gente finaliza aí esse estudo sobre o REC R11 e, na minha opinião, bem claramente aqui, a gente consegue ver que é um fundo que está descontado, que não deveria estar cotado ao preço que está agora, mas que tem seus riscos. E você tem que entender se faz sentido você correr esse risco ou não. Se você me acompanhar, durante a semana aí você vai ficar sabendo se eu comprei ou se eu não comprei REC R11, beleza? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês, espero que eu tenha tirado suas dúvidas aí sobre o REC 11. Se você quiser que eu olhe algum outro fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários. Falou, valeu, tamo junto!